Bom, meninos, vamos lá. A partir de agora, a gente vai estudar um tema que eu já tinha falado para vocês, que é íons. O que a gente viu durante o primeiro bimestre é que um átomo neutro, ele tem a carga positiva igual à carga negativa. Por quê? Porque a positiva anula a negativa e o átomo fica sem carga elétrica, ou seja, ele fica neutro. O que isso significa, tia? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, quando a gente fazia as continhas, Z era igual a E. A partir de agora, a gente vai estudar algumas mudanças que acontecem nesses átomos. Como assim? Essas mudanças que acontecem na eletrosfera do átomo. Como eu já tinha falado para vocês, toda reação química que acontece, ela vai acontecer porque dois ou mais átomos vão se aproximar um do outro. Quando eles chegam perto um do outro, a primeira parte que encosta no átomo é a eletrosfera, onde estão os elétrons. O núcleo dos dois átomos, aqui no caso, que estão se aproximando, ele fica protegido. Então, ocorre uma transferência ou uma mudança apenas na quantidade de elétrons desses dois átomos para acontecer essa reação. A quantidade de prótons e nêutrons que estão nos núcleos não vai mudar. Então, toda vez que a gente vai fazer uma reação química ou uma junção de dois átomos, vai haver uma mudança na carga negativa desses átomos. E para haver essa mudança na carga negativa, vai haver uma formação de íons. Ou seja, quando eu tenho a formação de um íon, a carga positiva, a quantidade de carga positiva fica diferente da quantidade de carga negativa. A quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Só que como quando os dois se aproximam, eles se aproximam e se encostam pela eletrosfera, só vai mudar a quantidade de elétrons do átomo. Os prótons e nêutrons que estão aqui no núcleo protegidos, eles não mudam. Só mudam o que está do lado de fora na eletrosfera. E não são todos os elétrons que mudam, não. Só são os elétrons que estão na última camada dos dois átomos, porque é essa camada que vai encostar um átomo no outro. Então, a formação de íons ela vai acontecer quando um átomo ganha ou perde elétrons na última camada, que é chamada de camada de valência. Ou seja, a camada de valência é a última camada do átomo que está preenchida por elétrons. Aqui no caso desse átomo, desses dois átomos, é a terceira camada, 1, 2, 3. É a última camada de cada um deles. Então, eu chamo essas duas últimas camadas preenchidas como camada de valência, tá? Se um átomo ele for ganhar elétrons, ele vai ficar com mais carga negativa do que carga positiva. Quando a carga negativa dele aumenta, ele é chamado de ânion. Por exemplo, aqui eu tenho cloro. Como eu vou saber se o cloro está carregado ou se ele está neutro? Como eu já havia explicado para vocês, a gente vai olhar na parte de cima do átomo, no lado direito dele. Se não tem nada escrito, é porque esse átomo está neutro. Então, aqui nesse caso, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. A massa dele, 35. Quantidade de prótons é a de baixo, 17, que é igual à quantidade de elétrons, porque não tem nada escrito aqui, então ele está neutro. E a quantidade de nêutrons, que não tem nada a ver com átomo neutro, que eu já cansei de explicar isso, é a massa menos os prótons. 35 menos 17, 18. Já aqui no caso, o cloro, ele tem essa carguinha aqui do lado, ó. É uma carga negativa. Significa que ele tem mais carga negativa do que carga positiva. Quantas a mais, professora? Quando não aparece nenhum número aqui, significa que é 1. Então, se aqui tem um sinalzinho de menos, ele formou um ânion, ok? E aí, massa, prótons e nêutrons eu calculo como a de um átomo normal, neutro. Massa, 35, prótons, 17 e elétrons, 35 menos 17, 18. Agora, aqui que está a pegada. Se ele fosse neutro, a quantidade de prótons era igual a de elétrons. Só que a de elétrons é maior, porque aqui ele tem uma carga negativa sobrando. Maior em quantas unidades, professora? 1.
Então, se ele tinha 17 prótons, uma unidade a mais do que 17 é 18. Um macete que eu posso fazer é pegar essa quantidade de prótons que ele tem e fazer a operação inversa do que aparece aqui em cima. Se em cima aparece menos 1, eu vou fazer a conta. Em vez de fazer 17 menos 1, eu faço 17 mais 1. E aí dá a quantidade de elétrons. Tá? Isso é um macete. Mas a forma correta de se pensar é que ele tem mais carga negativa do que prótons e ele tem uma unidade a mais de negativo. Então, se positivo eu tenho 17, negativo uma unidade a mais é 18. Ok? Próximo exemplo, fósforo. Fósforo neutro. Não tem nada aqui em cima, professora. Então, massa 31, prótons 15, elétrons, tá neutro é 15, e nêutrons, 31 menos 15, 16. Já aqui ele se transformou num ânion, ó. Ele tem carga negativa a mais do que a positiva. Quantas a mais, tia? 2. Então, vamos lá. 31 é a massa, permanece a mesma coisa. 15 são os prótons. Os nêutrons, 31 menos 15, 16. E os elétrons, ele tem 2 elétrons a mais que a quantidade de prótons. Então, 15 com 2 a mais dá 17. Ou fazendo o macete, 15. Se aqui tá menos 2, eu faço 15 mais 2, que dá 17. Só que ele nem sempre vai aparecer primeiro o átomo neutro e depois o ânion. Ele pode aparecer direto o ânion. Olha aqui o caso do nitrogênio. Esse nitrogênio tem carga negativa a mais que a positiva. Ó, o sinal de menos aqui. Quantas cargas a mais? 3. Então, vamos lá. Massa tabelada 14, prótons 7. Nêutrons, 14 menos 7, 7 também. E elétrons, ele tem 3 elétrons a mais que a quantidade de prótons. Então, 7 mais 3, 10. Ou no macetinho, 7. Faz a operação inversa. Se ali está menos 3, eu faço mais 3. E dá essa quantidade. Ok? Isso a gente fez todos calculando como ânions. Só que pode acontecer do átomo perder elétrons. Se ele perder elétrons, ele fica com mais carga positiva que carga negativa. E aí ele vai se chamar cátion. Só que não significa que eu vou mexer na quantidade de prótons dele, não. Eu vou mexer sempre na quantidade de elétrons. Fazendo aqui alguns exemplos. Sódio. O sódio aqui não tem nenhuma carga. Então, esse sódio está neutro. Vamos calcular como a gente sempre calculou. Massa 23, prótons 11, nêutrons 23 menos 11, 12. E elétrons, como ele está neutro, quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons, 11. Já nesse caso, olha o que aconteceu aqui com o sódio. Ele está com carga positiva. Significa que ele tem mais prótons do que elétrons. Quantos prótons a mais? Como não aparece número, sempre vai ser um a mais se não aparecer número. Se ele tem sinal de positivo, ele virou um cátion. E aí, como eu vou fazer? A massa e o próton permanecem igual, que são as quantidades que aparecem aqui. Os nêutrons eu calculo do mesmo jeito, 23 menos 11, 12. E os elétrons, ele tem carga positiva uma a mais do que a negativa. Então, 11 é uma carga a mais do que a quantidade de elétrons. Qual que é um número menor do que o 11? 10. Ou eu faço como eu fiz o macete aqui da operação inversa. Eu pego os prótons e faço a operação inversa daqui de cima. Se aqui está mais 1, eu faço 11 menos 1, que vai dar justamente 10. 10 elétrons e 11 prótons. Os prótons são uma unidade a mais que a quantidade de elétrons. E aí ele se torna um cátion, certo? Segundo exemplo, o berílio. Tá neutro, não tem nada aqui. Então, prótons é igual a elétrons. Massa 9, prótons 4, nêutrons 9 menos 4, 5. E elétrons são iguais aos prótons nesse caso, 4. Já que ele sofreu uma mudança e se transformou num cátion.
carga positiva. Então, ele tem mais carga positiva que negativa. Quantas a mais? 2. Então, significa que a quantidade de prótons é 2 unidades maior que a quantidade de elétrons. Massa e prótons são tabeladas, permanece a mesma, 9 e 4. Nêutrons também, é uma menos a outra, 5. Só que os elétrons, eu vou fazer daquela mesma forma, a operação inversa. 4, se aqui estava mais 2, eu vou fazer 4 menos 2. E vai dar minha quantidade de elétrons aqui. 4 menos 2, 2. Então, 4 é 2 unidades a mais do que a quantidade de elétrons, que é 2. Só que nem sempre vai aparecer, assim como no ânion, primeiro o átomo neutro e depois o cátion. Eu já posso entrar com cátion direto. Olha esse gálio aqui. Sim, o nome do elemento é gálio, não é gálio não, tá? Com LH. Tem carga elétrica aqui. Ele tem 3 prótons a mais, 3 cargas positivas a mais que a quantidade de elétrons. Então, vamos lá. Massa é 70, prótons é 31. Nêutrons é um menos o outro. 70 menos 31, 39. E a quantidade de elétrons? Vamos fazer no macetinho. Se aqui tá mais 3, eu faço 31 menos 3. Operação inversa sempre. E a quantidade de elétrons dele é 28. Ele tem 3 unidades de próton a mais do que a quantidade de elétrons, ok? Quando esses, tanto faz o ânion ou o cátion, quanto esses íons, eles têm uma carga a mais ou a menos, eles são chamados de íons monovalentes. Mono significa um e valente vem da camada de valência. Então, tem um elétron diferente aí na camada de valência deles. Quando eles têm 2 a mais ou a menos, eles são íons bivalentes. Bi vem de 2 e valente vem de 2 na camada de valência diferentes, ou para mais ou para menos. E quando eles têm 3 a mais ou a menos, eles são chamados de íons trivalentes. Tri de 3 e valentes da camada de valência. Então, se ele é um cátion, ele pode ser um cátion monovalente, um cátion bivalente ou um cátion trivalente. Se ele é um ânion, ele pode ser um ânion monovalente, como é o caso aqui, um elétron a mais. Um ânion bivalente, 2 elétrons a mais. Ou um ânion trivalente, 3 elétrons a mais. Tá? Mono, bi ou tri significa 1, 2 ou 3, a mais ou a menos. Se for ânion, são 1, 2 ou 3 elétrons a mais. Se for cátion, é 1, 2 ou 3 elétrons a menos. Ok? Façam o exercício que eu entreguei para a direção e depois a gente corrige. Beijinho para todo mundo!